Essa luta entre o Poatan e o Khalil Rountree pegou todo mundo de surpresa. Tem muito mais por trás dessa notícia aí. Tem várias peças se movendo ao mesmo tempo. Eu vou falar pra você aqui tudo que eu acho que tá rolando nos bastidores pra ter acontecido essa luta e por que que o Poatan não tá lutando com o Ankalaev. Fala pessoal, antes de começar o vídeo já vou pedir pra vocês, ó, deixa o like já. Se não gostar do vídeo, depois volta e deixa o não gostei, tá tudo certo. É sempre com a ajuda de vocês que a gente consegue os melhores vídeos, os melhores resultados. Então bora pro vídeo, valeu. Causou maior rebuliço essa história do Poatan lutar com o Khalil Rountree, porque o Khalil lutou com quem? O cara não tá vindo... Foi pego no doping, aí levou uma suspensão. Primeiro que a história do doping foi provado que não foi intencional. Mesmo não sendo intencional, o cara tem que cumprir uma punição. O que é justo e não é justo, né? Pensa no cara que a gente gosta. A gente tem que parar de levar a notícia pro coração de um lado que a gente goste ou não, entendeu? Tipo no caso do Khalil, ninguém gosta do cara porque agora ele vai lutar com o Poatan. Mas a parada do doping não foi assim. Por exemplo, se fosse o Charles... o Charles caiu no doping por uma substância que ele não usou, estava lá contaminado. Ele cumpre uma punição do mesmo jeito, independente dele ser inocente ou culpado. É o mesmo caso com o Khalil Rountree. Eles estavam com luta marcada com o Jamal Hill. A luta acabou caindo porque o Khalil foi suspenso por 6 meses, mas era retroativo, então ele ficou uns meses fora. Agora é o seguinte, antes de eu falar o que eu acho, eu vou colocar pra vocês um clipe de um pedaço de uma parada que eu gravei com o Durinho. O Durinho tem uma teoria muito boa sobre o motivo dessa luta ter acontecido, não ter sido a luta com o Ankalaev e todas as razões que essas peças se moveram assim. Acompanha aí. E eu volto aqui pra falar o que eu acho. O que você achou dessa luta do Poatan que marcaram? Eu acabei de botar o breakdown no canal e eu desvendei o porquê. Me conta então. Por que você acha que fecharam essa luta? Eu acho que o Ankalaev não quer lutar se não for em Abu Dhabi. Putz, não é só isso. Eu acho que o Ankalaev não quis lutar. O Ankalaev quis lutar pra caraca. Só que é uma coisa mais profundo que isso, porque o UFC recebeu uma grana dos sheiks lá pra manter aquele evento lá em Abu Dhabi, né? E cada vez tendo mais evento lá. Tem a Arábia Saudita, tem o Fight Night em Abu Dhabi, que foi lá o Corey Sandhagen, e tem esse pay-per-view que é o gigantesco lá. Sim. Daí, quem era o cara que eles queriam colocar de luta principal lá? O Makhachev. Era ele. Mas aí, o que aconteceu com ele? Tá com a mão fodida, não vai lutar. Arrebentou os planos do UFC inteiro. Daí... quando o UFC é lá, tem que ter um cara muçulmano. Daí não tem o Chimaev. Não tem o Makhachev. O Chimaev é uma incógnita. Porque tá saindo de luta, tá uma história que não dá pra confiar. Daí os caras queriam botar alguém lá, não queriam. O UFC, que eu acredito que não queria botar Ankalaev e Poatan agora, quer crescer o Ankalaev pra ser uma luta maior. Botaram o Ankalaev logo lá, pensando no depois. Daí, não teve Makhachev, que machucou. Belal Muhammad tá machucado também, não pode ir. Daí os caras tiveram que fazer toda uma arquitetura e colocar Max Holloway e Ilia Topuria, que nenhum dos dois são muçulmano, lá em Abu Dhabi. Daí arrebentou o card de Salt Lake City. Entendi. Daí, quem tem aqui? Sean O'Malley já tá marcado. O Pantoja não vai ser a estrela suficiente que eles querem aqui nos Estados Unidos. E o próprio Sean O'Malley precisa de um card mais carregado. Eu acho que o Pantoja também vai ser mais pro final do ano. Então o Pantoja não tem. Sean O'Malley já vai lutar na esfera. A Valentina já vai lutar lá. Aí daí a gente vai subindo. Ilia Topuria com coisa já vai lutar em Abu Dhabi. Islam tá machucado. Belal tá machucado. É verdade. Aí Médio já vai lutar agora na Austrália. Daí que eles vão ligar pra quem? John Jones já vai ser na MSD. Tom Aspinall acabou de lutar, é a única opção, chama. Os caras ligam pra ele, daí os caras olham ali no ranking, aí começa, Diri já bateu 2 vezes, Jamal Hill acabou de bater, fulano já bateu, ciclano já bateu, o outro tá com luta, já tinham marcado o Ankalaev. Daí, meu irmão, Khalil Rountree recebeu a ligação e foi. Então eu acho que fechou essa luta. A culpa que fechou essa luta é do Makhachev, não é de ninguém, é do Makhachev. Sem querer machucou a mão ali, né? Interessante. Eu ainda achava que o Poatan tá nos planos do UFC pra
pra ir de reserva pra luta do Jones. Ah, mas Tipo, porque não vai ter reserva. A gente tava pensando... Se essa luta cair, acabou. Se cair o Stipe, cara, ele não aceita o Aspinall de 15 dias de aviso, 20 dias de aviso. O Poatan, ele aceitaria. Se cair o Stipe, tchau, né? O Poatan, ele aceitaria. Nunca mais luta. Mas o Stipe nunca mais vai lutar. Nunca mais. Ele não pode mais jogar. Mas o Jones aceitaria o Poatan. E venderia pra caralho. Pra caraca. É verdade. Agora, o Jones não aceitaria nenhum outro. O Jones não pegaria um pesado, tipo um pesado, mas mesmo a única pessoa pra ser substituto ali ou é o Poatan ou é o Tom Aspinall. Não dá. O Aspinall o John Jones não pega. Será que não pega? Não pega. De última hora, se cair o Stipe, não pega. É verdade. Duvido. É muita bucha ali. O que eu acho dessa história, eu discordo um pouco do Durinho, e a teoria do Durinho faz muito sentido. Ver todo um lado de business, de dinheiro dos árabes entrando e tal. Eu acho que é um pouco mais simples do que o Durinho acha, que eu acho que é ou oferecer essa luta pro Poatan em Abu Dhabi e ele negou, ou oferecer essa luta pro Ankalaev aqui nos Estados Unidos e ele negou. Eu acho que é bem mais simples assim, porque eu vou do ponto do que a gente vê nas redes sociais, do que a gente vê que é público. O Ankalaev tweetou dizendo, se não for agora, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ganhar do Hakik, e ele fez um tweet disso. Eu vou ganhar do Hakik e a próxima vez eles não podem me negar. Ele não tá nem tão bravo assim, ele não ficou nem um pouco chateado. Eu até fiz um post no Instagram do MMA hoje dizendo, a gente tá muito mais chateado do que ele com a história dessa luta. O que me preocupa nessa história toda era que o Poatan não queria lutar em outubro, o Poatan tava esperando ou novembro ou dezembro, eu acho que era alguma coisa assim. Aí eu vou me repetir aqui, porque a gente vai falar da mesma coisa. O mesmo medo que eu tinha da luta com o Prohaska, eu tenho dessa luta com o Roundtree, que falta, 5 de outubro, a gente tá já no finalzinho de agosto, tem um mês e sei lá, 6 semanas, talvez, pra essa luta. Eu fico bastante receoso com esse pouco tempo e tal. Eu tava completamente errado de estar receoso na luta com o Prohaska, por exemplo, né? Que eu acho que é um cara infinitamente mais perigoso que o Roundtree, por sinal. Tô cagando no Roundtree? Absolutamente não. Um cara perigosíssimo também. Espero muito que o Poatan entre nessa luta achando que é o cara mais perigoso que ele pode lutar. O Poatan tem uma cabeça muito boa e acho que, assim, uma das mentalidades mais fortes que eu já vi, que eu já presenciei, assim, o jeito de pensar, não é nem ter a mentalidade forte, é o jeito que o Poatan pensa. Entendeu? Eu vou pegar essa luta com 2 semanas. Porra, é arriscado. Aí ele faz assim, mas e se eu ganho? Eu sei que é arriscado, mas e se eu vou lá e ganho do cara? O que acontece? A gente tá vendo o que acontece. Ele tá indo lá e ganhando. Pega a luta no UFC 300 de última hora, o UFC 303 de última hora. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Virou o salvador do pay-per-view pro UFC. É um absurdo. Além de tudo isso que eu acho que tá rolando com a história do Ankalaev, eu também acho que essa luta no dia 5 de outubro, com o estilo do Khalil, que parece ter sido de novo casado a dedo ali, apesar de ser um cara perigosíssimo, eu ainda acho que o Poatan vai estar de plantão para aquela luta do John Jones contra o Miocic. Pode ser várias coisas, pode ser o fato também de que o UFC Abu Dhabi tá muito mais perto do UFC 309, que é em Nova York, acho que dia 16 de novembro. O UFC de Abu Dhabi é dia 26 de outubro e o UFC de Salt Lake City é dia 5 de outubro. Então, em outubro a gente tem 2 pay-per-views. Tem o UFC 307 e tem o UFC 308. Eu acho que pode ser o UFC que escolheu não colocar ele em Abu Dhabi também, para dar tempo de se recuperar, que aí volta a minha teoria que ele pode ser reserva da luta do John Jones dia 16 de novembro e lutando dia 26 de outubro não daria tempo. Não daria tempo de voltar, recuperar e pá. Então, tá tudo no ar, é 100% especulação. Eu quero muito saber o que vocês acham. Se vocês acham que o que o Durinho falou tá certo, se vocês acham que o que eu falei tá certo, se vocês acham que nós dois falamos tá certo, pode, na verdade, como é especulação, pode ser os dois. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vou pra Washington na quarta-feira, quinta-feira eu tô lá na PFL. A gente vai ter resenha com o Francis Ngannou, com a Chris Borg, Larissa Pacheco, Renan Problema, e na sexta-feira eu vou assistir o PFL lá. Então, se inscreve no canal, acompanha as resenhas aqui, que tá movimentado pra vocês, beleza? Um abraço, até a próxima.